Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. Você é bem-vindo aqui ao nosso canal, a Voz que Ama no Deserto. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Estaremos aqui dentro do quadro, Momento de reflexão, considerando mais um tema para a nossa reflexão, que tem dessa oportunidade como título Preocupação e o caminho da solução. Deus. Preocupação e o caminho da solução. Deus. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Pela esperança, Senhor, que temos, que a qualquer momento o Senhor adivinhe, Senhor, nos buscar. Queremos também agradecer, Senhor, por este momento. Estaremos refletindo sobre uma realidade comum, ó Pai, a todos nós. Que jamais diante desse momento, seja ele independente da sua proporção, uma preocupação grande ou pequena, independente disso, possamos, Senhor, deixar diante de Ti todas as nossas preocupações, ansiedade, sabendo, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos guarda da precipitação, porém, que a cada dia mais seja, Senhor, fecundo e seja profundo, alicerçado, Senhor, irrevogável, ó Pai, a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar aqui, preocupação e o caminho da solução. Não tem uma outra solução, não tem alguém que possa nos realmente suprir em todos os momentos, que venha nos trazer e promover a preocupação, que não seja unicamente Deus. Para tanto, eu quero ler aqui o texto bíblico, o versículo bíblico, melhor dizendo, que se encontra em Gênesis, capítulo 25, versículo 22. 22. E os filhos lutavam no ventre dela. Está se falando aqui de Rebeca, tá bom, Gênesis? Fala de Rebeca. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, olha só, por que estou eu assim? Vou repetir. Por que estou eu assim? Isso denota preocupação. E foi, olha a atitude agora de Rebeca. E foi consultar ao Senhor. E olha o versículo 23 que diz: Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais novo. Sabendo que, pela Bíblia, que é Jacó e Esaú, são esses dois filhos de Rebeca. O texto e contexto, trata da volta, do comissionamento em que Abraão, fez para com Eliezer, o seu servo, para buscar uma mulher para Isaac. E fala esse versículo do retorno, do encontro deles, do consolo, até do consolo de, melhor dizendo, no versículo 24, no final do versículo 24. E no 25 fala aqui que Isaac, ele foi consolado, no final do capítulo 24, foi consolado da morte de Sara, sua mãe. E conhecendo a Rebeca, que ela foi voluntária sobre estar indo ali com Eliezer, parente, filha de Betuel, da família, do seu irmão, e ele
e ele estava orando porque Rebeca era estéril. Observe bem. A, a Rebeca estava na mesma situação do que a sua nora, que ela não conheceu porque já tinha morrido. E ela também era estéril, mas porém Isaac, a luz, né, do testemunho da própria família, né, da experiência que o pai passou, né, para ele, sabendo de tudo que aconteceu com a sua mãe, da maneira em que veio ele à existência por um milagre de Deus, e conhecendo o seu pai como um pai de altar. Olha só, amados, a importância que existe, né, e que é um fato quando nós, como pais, passamos, né, um legado espiritual como este, que foi o caso em que passou Abraão para Isaac. E diz-nos a Escritura que ele orou. A oração de Isaac foi por 40 anos, 20 anos, melhor dizendo. Ele orou e diz que depois de 20 anos, Rebeca ela ficou grávida, teve o filho, que foram gêmeos. E diante desse processo, né, da gestação, diz-nos a Escritura que começou aquela luta dentro do próprio útero de Rebeca. E aquilo incomodou ela. Aquilo gerou preocupação nela a ponto dela se perguntar a si mesmo: por que estou eu assim? Agora, o que me levou a esse tema, que é de suma importância para nós, para renovar nossa mente, ou para conhecer você que está chegando pela primeira vez, com respeito a essa importância, é que ela foi consultar, ao Senhor. Aí veio o tema: preocupação e a sua solução. Deus. Porque fora disso, amados, a preocupação ela vai continuar, as consequências podem aumentar e, consequentemente, a preocupação também. Quantos, por conta de uma preocupação, amados, que às vezes começa sob uma proporção menor e chega a se agravar por conta de buscar uma resposta alienada de Deus. Buscar resposta pela sua própria capacidade, buscar resposta por conta do seu vínculo de amizade, de algum profissional, alguém que dentro da área em que surgiu aquela preocupação, ela pode resolver. E até resolve. Por que nós vamos dizer que não? Resolve sim. Porém, isso é fato da misericórdia de Deus. Porém, aqui estamos dentro de um quadro, dentro de um canal, a voz que clama no deserto, para refletirmos sobre a palavra de Deus e com respeito a todos que querem viver a luz da palavra de Deus, a vontade de Deus. E que não estamos fora dessa possibilidade. E por conta disso, chega ao ponto de até não ter solução, a não ser em Deus. Porque a vontade do Senhor é que nós coloquemos Ele como aquele a reger as nossas vidas, a reger a nossa casa. E eu deixei os 3 pontos aqui sobre a questão do que é a preocupação para todos nós. Em primeiro lugar, a preocupação, ela é um patrimônio universal. Independente da sua origem, o que provoca a preocupação. No caso de Rebeca, não falei problemas, não falei tribulação, estou falando sobre preocupação. Preocupação é um patrimônio, primeiramente, universal. Todos nós, sem exceção, em algum momento, haveremos de passar por um momento de preocupação. Preocupação essa, que ela pode ser pequena e logo ser resolvida, mas ela pode ser em proporções maiores.
E chegará momento em que não teremos, que os subsídios humanos se acabarão. Somente Deus é que pode nos dar a solução. Somente Deus. Aliás, tudo vem dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Ainda que alienado dessa submissão a Deus e total dependência dele, procuramos meios, pessoas, instituições e recursos que possam nos trazer solução a amenizar ou extinguir por vez as nossas preocupações, ainda assim tudo isso é oriundo da misericórdia de Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. O que entristece a ele é quando fazemos alienado dele. Mas quando fazemos sob a direção de Deus, a garantia é certa, primeiramente, da solução, e a paz, ela será além do nosso entendimento, como diz Paulo. Paulo, escrevendo a Colossenses, capítulo 4, versículo 6, diz que nós devemos levar todas as nossas ansiedades diante de Deus, as nossas preocupações, a nossa necessidade. E fazendo isso, ele diz que nós haveremos de ter uma paz sobrepujante a nosso entendimento. Agora, a primeira coisa que precisamos entender é que não somos melhor do que ninguém. A primeira coisa que precisamos entender é que a preocupação, independente da origem, da sua proporção, ela é um patrimônio universal. Onde a palavra do Senhor diz, em Eclesiastes capítulo 2, que todas as coisas acontecem igualmente a todos. E a preocupação tem a sua fonte como herança desejável no pecado, como patrimônio indesejável no pecado. Quem quer, amados, ter preocupação ou ter uma vida de preocupação? A preocupação é o que traz o conflito em casa. A preocupação é que nos leva, né, a tomar uma atitude precipitada, o que piora mais ainda, né, e faz com que essa preocupação jamais seja resolvida, pelo contrário, seja prejudicial a uma pessoa, a própria pessoa que está com aquele problema, com aquela preocupação, ou até mesmo a própria seus familiares, amigos, que ele vai compactuar ou dividir ali, né, esperando uma orientação. Mas entenda, se nós fizermos como Rebeca, se nós buscarmos ao Senhor, observemos pelo texto bíblico, que o Senhor ouviu Rebeca e respondeu para Rebeca. Deu a ela o motivo por conta daquela briga dentro do ventre, trazendo com certeza alento para Rebeca. Então a primeira razão que precisamos entender é que a preocupação é um patrimônio universal. O segundo, como já foi mencionado, um patrimônio indesejável. Porque ela mesmo disse, por que estou eu assim? E oxalá todos nós agíssemos como Rebeca. Que a palavra de Deus vem para nos ensinar. Ela se questionou a si própria. O questionamento de Rebeca não foi um questionamento culpável. Não foi um questionamento que podemos considerar como uma murmuração. De maneira alguma. Foi um questionamento até mesmo de caráter saudável no que diz respeito a ela e Deus, a ela e o Senhor. Por que isto está acontecendo comigo? Não é como aqueles que falam, por que comigo? Porque isso não deveria acontecer comigo. Não era para eu estar acontecendo isso comigo. Ah, então com outro pode. Somos melhores do que alguém? Não, não existe nada.
não existe uma elite, uma preferencial, não. Todos temos a possibilidade, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, de volta e meia, surgir para nós situações que vai nos levar a uma preocupação. Mas oxalá possamos buscar as raízes e entender o porquê daquela situação que tem gerado em nós esta preocupação. E só há um que pode nos orientar: Deus. Se nós exercitarmos o princípio da devocional bíblica, se nós exercitarmos o princípio pelo qual Rebeca nos deixa como ensino aqui, que é consultar, olha só, ao Senhor. Ainda que eu venha como crente, que eu digo, como pessoas que caminham com o Senhor, buscam ter uma comunhão com Deus, buscam agradar o Senhor, eu tenho uma preocupação e sei que a origem, a raiz dessa minha preocupação, ela pode ser resolvida por um profissional A ou profissional B, nesta área, com respeito a essa origem desse problema que tem gerado em mim preocupação. Ainda assim, eu vou consultar ao Senhor, pedir para que o Senhor me abençoe durante essa consulta, durante essa proposta de marcar ali uma consulta, de telefonar para aquela determinada pessoa, determinado departamento governamental e assim por diante. Se fizermos isso, aí compreenderemos com todas as letras que o problema e a solução dele está unicamente em Deus. Porque quando isso não fazemos, concorremos para o erro de questionarmos a Deus. E Lamentações 3,39 ele diz: do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus pecados. Nós podemos nos questionar, a exemplo de Rebeca, com uma preocupação salutar para poder entender e saber a razão dela e assim descansarmos. Temos o coração nosso em paz. E a fonte para esta paz, como diz Paulo, e longe do nosso entendimento, está em depositarmos aos pés do Senhor. Por isso que o apóstolo Pedro ele diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque a preocupação é isso, amado. A preocupação, ela vai ter as suas raízes, vai ter os seus passos que podem nos levar a situações desagradáveis, como é a questão de uma decisão precipitada, porque ela vai promover a ansiedade. E a ansiedade por si é darmos passo largo para o abismo chamado precipitação. Assim fez Abraão quando surgiu a fome, ali onde ele estava, e ele diz a Bíblia que ele desceu, olha o termo que a Bíblia usa, desceu para o Egito. E lá ele só passou e só se acumulou o problema, tudo só se restaurou, só se foi resolvido. Essa preocupação dele só foi sanada quando ele retornou novamente a Betel, ao lugar do altar, e ali ele se refez com respeito a essa situação toda que ele passou diante daquele rei Meleque, e a exposição e ao expor a sua esposa aquela situação toda, e diz-nos as Escrituras que ele subiu. Ele desceu para o Egito, mas depois diz que ele subiu a Betel, que fala de buscarmos a Deus, de estarmos no lugar onde Deus requer. Diz que ele ali no altar restaurou e a sua situação foi resolvida. Da mesma maneira, nós temos o exemplo daquele sacerdote levita, que eu me esqueci o nome dele agora, para não falar o nome errado. Ele levou Noemi, seus 2 filhos, lá em Belém, quando a fome aconteceu ali. Diz a Bíblia, diante da preocupação com a família e frente à situação que estavam passando, diz que ele desceu. Diz que ele foi para
as bandas de Moabe. E ali morreu ele, morreu os 2 filhos, e nós conhecemos a história. Somente lendo o livro de Ruth você vai saber do que se aconteceu ali por conta de não buscar a face do Senhor. De não buscar a face do Senhor. Quando tinha um problema a ser enfrentado, que era Ai, depois do primeiro desafio que Josué passou com o povo de Israel em Jericó, diz a Bíblia que ele tomou conselho dos príncipes do seu exército. E falaram, não basta só ter. Foram lá consultar, averiguar Ai, e viram que é uma cidade pequena, e vieram para Josué, voltando, mas eu disse, não, só 3.000 homens resolve o problema. Observe bem. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Josué não consultou a Deus como deveria agir. Independente como era, importante para nós, independente do grau da nossa preocupação e o problema a ser resolvido, precisamos, primeiramente, buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor. Porque senão, continuaremos sofrendo, né, essa questão desta preocupação como um patrimônio indesejável. E por último, um patrimônio solucionável. Por isso que o tema é problema, preocupação, melhor dizendo, e o caminho da solução, que é Deus. E nós vemos que, contrário a isso, como fomos, que até aqui comentamos, eu coloquei alguns exemplos aqui, 3 no mínimo, e aqui vamos estar encerrando. Quando isso não acontece, quando não temos esse entendimento, e a Bíblia está em nossas mãos, estamos aqui para isso, para cada vez mais aprendermos com o Senhor. É o caso da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela teve esse problema com sangue, com esse fluxo de sangue durante, amados, 12 anos. Sangue, ele é a vida. O sangue é que promove a saúde, o sangue que promove a força, o sangue é que promove a vitalidade em nossas vidas. Quando o nosso sangue é afetado por algum micro-organismo, já passamos a ter sequelas, passamos a sofrer por algum problema de saúde. E esta mulher, ela ficou 12 anos. Imagine o nível de fraqueza que essa mulher se encontrava e o grau do problema em que ela estava. Porém, pela sua ignorância e por deixar de buscar primeiro a Deus, diz a Bíblia, por ela ter posse, ela procurou médicos. Ela procurou tanto caminhos alternativos, a exemplo da medicina, de médicos, e até mesmo meios amados, meios, como disse, de buscar caminhos alternativos que não deveria, supersticioso, é essa a palavra, queridos. Buscou soluções até mesmo, quem sabe, por meio supersticioso. Faz isso, põe atrás da porta, ou faz aquilo, deixa de fazer. Eu sei que a Bíblia diz que ela gastou todo o seu recurso dentro dessa busca para resolver esse problema, essa preocupação com respeito a seu fluxo e a perda de sangue. Mas a Bíblia, ela diz que ela, ouvindo falar do Senhor Jesus, isso gerou nela fé, e ela disse, se eu somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Ou seja, ela foi buscar a Deus, ela foi buscar ao Senhor. E o salmista, ele diz, no Salmo 121, levanto meus olhos para o monte e questiono, olha só, de onde virá o meu socorro? Fala de preocupação, momento da preocupação. E ele diz, o socorro virá do meu Senhor, olha só, virá do meu Senhor, Criador do céu e da terra. O segundo exemplo que nós temos é da tempestade.
pescadores, homens profissionais no ramo, mas diante daquela tempestade que surgiu, começou a gerar preocupação em todos e começaram a buscar os recursos de jogar a água para fora. Mas diz-nos a Escritura que quanto mais água eles põem para fora do barco, quanto mais a situação deles em buscar recurso ou fazer uso da sua própria capacidade profissional, que não tem nada de errado, porém eles não buscaram em Deus, né, a solução de imediato. Somente a margem do limite em que já não estava a solução neles, mas em Deus. Porque ir até Jesus significa isso. Porque tem situações que os recursos humanos eles se acabarão, justamente para entendermos as nossas limitações, a nossa pequenez, o nosso estado e a nossa condição, e podemos nos voltar para Deus. E diz-nos a Escritura que eles foram até Jesus, acordaram o Senhor Jesus na polpa do barco e disseram: Senhor, Senhor, não te dá que pereçamos? Uma coisa diante dessas palavras que eu quero deixar para você é: com toda a certeza pela palavra de Deus, eu digo para você, meu amado, Deus, ele se preocupa com você. Deus, ele tem interesse em trazer para você paz e uma paz em abundância. Uma vida em abundância. Deus não quer nem eu nem você pereçamos, mas o perecimento nosso. As preocupações dessa vida que acaba muitas vezes sucumbindo a muitos é justamente o fato de não consultarmos ao Senhor antes de qualquer passo a ser dado, antes de qualquer medida a ser tomada. Louvado seja, engrandecido seja Deus. E a garantia de Deus é, observe bem as palavras ditas a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e dar-te-ei, né? Clama a mim e responder-te-ei, mostrarei, né? Vamos ler, porque até me esqueci das palavras deste versículo. Jeremias 33:3. Clama-me, responder-te-ei, olha só, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Foi o que fez o Senhor com Rebeca. Falou: olha, Rebeca, aí são duas nações. Vai haver guerra, vai haver conflito. Uma contra a outra. O mais velho se submeterá ao mais novo. Então Deus, ele é a solução. Em primeiro lugar que precisamos consultar frente às nossas preocupações. E para terminar, nós temos aqui o exemplo do rei Asa. Em 2 Crônicas, vou colocar aqui para vocês. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13. Observe, ele se encontra em 1 Crônica, de 1 Reis também, essa leitura, né? Agora diz aqui, ó, versículo: no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade, e nem mesmo, olha só, na enfermidade buscou ao Senhor, mas aos médicos. Observe que está falando de um crente, que não está falando de uma pessoa descrente ou que não conhece a Deus. Está falando de alguém que conhecia a Deus, que teve experiências tremendas com o Senhor quando da sua gestão como rei para ajudar. E diz aqui, ó: e Asa dormiu
com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ou seja, esta enfermidade durou 2 anos, 39 a 41. 19, 40 e 41. 2 anos e ele morreu com aquela enfermidade. Por quê? Porque ele desprezou a Deus. Ele não buscou diante daquela situação, que com certeza, qual é a enfermidade que não nos preocupa? Qual é a enfermidade, uma febre alta, qualquer motivo que apontado pelo nosso corpo não nos traz preocupação? Mas o que nós devemos fazer? Buscar ao Senhor. Preocupação e o caminho da solução é Deus. E diante, diz o texto em 1 Reis, que Asa ele começou bem, amados. Asa foi o pai de Josafá. Ele começou bem. Ele restaurou tudo, tirou as idolatrias, até mesmo do cargo de mãe-rei. E tirou a sua avó, Maaca. Despojou ela, tirou ela do trono de rainha-mãe, por conta que ela adorava ídolos. Tirou os ídolos, o poste ídolo. Asa fez uma restauração, levou o povo a buscar a Deus, amado. E diante desse princípio em que Asa começou o seu reinado, diz-nos a Escritura que Deus ele promoveu a paz daquele reinado. E durante esta paz, eles não se relaxaram. Diz a Bíblia que eles passaram a construir fortalezas. Isso fala de que ainda que nós estejamos sobre uma situação de águas brandas, não devemos baixar a guarda, amados, com respeito à nossa comunhão com Deus, nosso devocional, nossa oração diária. Não podemos deixar, porque isso há de nos manter fortalecidos para o momento do embate. E quando aparecer as preocupações, amado, essa questão desse exercício que temos espiritual, a questão e a resposta a este suor espiritual, amados, não vai ser o ensoberbecimento, não vai ser a vaidade espiritual de maneira alguma, amados. Quanto mais nos fortalecemos no Senhor, entendemos, pelo contrário, entendemos o tanto quanto somos dependentes dele. E a Bíblia nos diz a respeito de Asa que ele continha um exército de 300 mil homens de guerra e 280 homens destro no lançamento, no uso de lança. Ou seja, o exército de Asa compunha-se de 580 mil. Porém, não foi o contingente militar de Asa que promoveu a paz e dava segurança ao povo de Judá. De maneira alguma, a Bíblia deixa claro quanto a esse texto e contexto de 1 Reis capítulo 14 a 16, que foi a questão do povo em aliança com o rei Asa buscar a Deus, sacrificar a Deus, manter uma vida devocional em sinceridade e de maneira árdua a Deus. Esse foi o princípio em que gerou de forma segura, como uma âncora, a paz em seu reinado, onde ele construiu, onde ele levantou fortalezas. Mas diz a Bíblia, frente a essa realidade, como disse, surgiu a primeira situação no reinado de Asa. O Eutípe se revoltou contra Asa e se juntou a outras nações e, feito esse conluio, somaram um contingente de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, 1 milhão de homens de guerra e mais 300 carros de guerra, o que Asa não tinha. E o que é que diz as Escrituras? Que Asa promoveu o lugar do confronto e diz a Bíblia que ele buscou ao Senhor. E o Senhor deu
os etíopes e as nações que fizeram conluio com ele nas mãos de Asa. Um grande livramento, amado. E quando desse momento, depois foi se passando, o perigo está aí, amado. No caminhar cristão, na vida com Deus, o perigo reside no tempo. E o tempo tem que ser um alerta para nos guardarmos do esmorecimento espiritual. Porque isso foi no princípio do reinado de Asa. E quando foi aos 36 anos de reinado, Asa ele ficou enfermo. 35, né? 36. Asa, 39, melhor dizendo, ficou enfermo. Em vez de ele se lembrar como testemunho do cuidado de Deus, como testemunho da fidelidade de Deus, como testemunho dos atos de Deus em promover a paz e a prosperidade para o seu povo, diz-nos a Bíblia que ele se esqueceu do Senhor. Quanto mais se agravava a enfermidade, que deveria fazer com que ele buscasse a Deus, pelo contrário, ele foi buscar o médico. Que diz o texto bíblico na King James, que era os médicos amigos deles. Porém, o que me falta aqui ainda um detalhe, quanto dos etíopes. Aí teve um segundo, no reinado de Asa, um segundo enfrentamento, desde o princípio do reinado dele, que foi o seu compatriotas, as 10 tribos de Israel, através de Baasa, rei de Israel, se levantou contra o reinado de Asa. E sabe o que ele fez? Ele não fez quando foi contra o etíope, de buscar ao Senhor. Diante desse problema, ele buscou fazer aliança com Haddad, rei da Síria, e mandou presente para ele ouro do templo e ouro do seu palácio, e falou para que ele se retirasse da aliança com Baasa, porque estavam criando já, levantando barreira frente às muralhas de Judá. E diz a Bíblia que Haddad ele consentiu e destruiu algumas cidades, e Baasa, diante daquela situação, abandonou, desistiu de perseguir de momento ali Asa. Diz que ele juntou aquele material e fortificou 2 cidades, Mirza e uma outra cidade. E diante disso a Bíblia diz que Deus enviou um profeta chamado Anani, cujo significado é amável. E diz-nos as Escrituras que ele questionou Asa. Por que ele fez aliança com o gentio, com a Síria, e deixou de depender exclusivamente de Deus? E diante daquilo, Anani traz à memória de Asa a questão dos etíopes, porque ele diz: não eram maiores os etíopes quando se levantaram contra vós? E viste o livramento que o Senhor tem te dado. Aí, diante disso, diz-nos as Escrituras que Asa se indignou, amados. Se indignou com as palavras do profeta Anani e mandou prender o profeta Anani. E ainda matou algumas pessoas que com certeza fizeram corpo com as orientações de Anani. E diz a Bíblia ainda, usa esse termo, a Bíblia que ele matou brutalmente essas pessoas. E diante disso, olha o que aconteceu. Veio a enfermidade. Observe, amados, o problema se iniciou nos pés. E o que nós aprendemos aqui diante do problema de Asa? A enfermidade dos pés. Pés fala de caminhada, amado. Pés fala de atitude. Pés fala da nossa postura e o nosso relacionamento com Deus. E o problema surgiu de maneira e de forma, quem sabe, de uma preocupação irrelevante. Uma dor no pé, ele sentiu ali no seu princípio, mas diz a Bíblia que ela chegou
a se tornar uma gravidade extrema. E de vez de ele procurar e consultar a Deus, como fez Rebeca, diante do problema em que gerou para ela a preocupação, diante daquela preocupação dela, ela buscou e consultou o Senhor. Asa, diante de toda a experiência que tinha, não aceitando a repreensão de Deus, endurecendo o seu coração, isso só levou ele a desprezar a única solução plausível para os nossos problemas, cuja solução ela está unicamente nele, em Deus. E por isso, Asa acabou por morrer. Então, que fiquemos com esta palavra para nossa reflexão. Que o problema não é porque eu sou melhor ou maior do que ninguém. O problema, porque a questão do problema em nossas vidas é porque a Bíblia diz que ela é um fato. É um fato, o próprio Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, que nós precisamos aqui tomar como um acervo para nossas vidas, didático, de grande importância para nós, é a atitude de Rebeca. Independente do grau do problema e da sua origem e da sua esfera. Precisamos compreender o exemplo do salmista, que diante daquele que estava passando, ele se questionou. Como? E diz a Bíblia que ele olhou para os montes e ele disse que é de lá que virá o meu socorro. Ou direto dele, ou através dele, pelos atos providenciais dentro do campo em que vivemos. O Senhor mesmo Jesus disse que os médicos são para o doente, mas precisamos fazer isso à luz da orientação do Senhor Jesus, porém, buscarmos a orientação do Senhor. Pedimos a bênção de Deus para que tudo venha a ser resolvido e solucionado, onde somente nele é que nós temos a resposta para os nossos problemas, para nossas preocupações. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos guarde, nos abençoe e nos guarde de tomar qualquer decisão precipitada e qualquer indignação, não contra o homem somente, mas até mesmo contra o próprio Deus, na pior das hipóteses, como fez Asa. Mas que possamos compreender que o problema e o caminho da solução é Deus. Está unicamente nele. Amém? Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e te agradecemos, Senhor, por esse tão grande meditação, oportunidade, privilégio. Estamos refletindo sobre esse assunto que é comum também a todos nós, que é o momento da nossa preocupação. Preocupação pela conta que vamos pagar, preocupação pela fatura que vai vencer, preocupação por conta do limite do cartão que já foi estourado, preocupação, Senhor, pela doença que está sobre a nossa casa, preocupação, Senhor, pelo que haveremos de comer ou de que haveremos de vestir. Mas que nós possamos, Senhor, guardar a tua palavra, de que nós devemos não ficar ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, que nós devemos primeiro buscar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas como não podemos, Pai, ficarmos livres dela, independente da sua proporção, Pai, ela pode vir pequena e, dependendo da nossa atitude,
esquecemos de buscar ao Senhor e consultar ao Senhor, a exemplo de Rebeca, Pai, ela pode crescer, meu Deus. E sofremos danos, não só de Asa sofreu, mas de tantos outros que renegaram ao Senhor, desprezaram ao Senhor, confiaram mais no seu braço e na sua carne do que no Senhor. E sofreram o fruto e a sementeira da maldição, porque a tua palavra de maldito é o homem que confia no seu, que confia unicamente no seu braço de carne e não deposita a confiança no Senhor. Porém, como diz a tua palavra, ali, ó Pai, é falar de Asa, diante da vitória sobre os etíopes, e que o Senhor, assim, o faria com todos que, olhando o Senhor do alto céus, contemplasse que a sua total dependência e confiança seria unicamente em Ti. Que seja assim conosco, Pai. Que jamais venhamos, Senhor, nos ensoberbecer, que ainda esteja ao nosso alcance a resposta aos nossos problemas, ó Pai. Pelo ciclo de amizade que temos, pela condição de um plano de saúde, ou qualquer outro meio que esteja ao nosso alcance, porém não jamais, meu Senhor, venhamos a desprezar o primeiro passo, que é buscar a Tua face, pedir a Tua bênção e quando não, for dentro dessa questão, se não tivermos uma resposta, se não tivermos uma direção, possamos fazer como Rebeca, Senhor. Consultar ao Senhor e por certo, exemplo de Rebeca. Por se eu não fazer acepção de pessoa, o Senhor há de nos conceder uma orientação e uma direção. Porque assim o Senhor tem feito com o teu povo durante todo o tempo da sua peregrinação, no momento em que, quando diante dos problemas e buscando a tua face, encontraram solução, ó Pai. E os seus corações que estavam tempestuosos passaram a se encontrar, ó Pai, sobre dias ensolarados e em águas brandas. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Neste momento queremos te pedir, Pai, socorre aquele que neste momento se encontra em meio a uma preocupação, pequena, média, grande e de extremo grau, ó Pai, de extremo dano, Senhor, em que somente um milagre, Senhor, seja a solução. E ele já tem procurado a tua face, e aqueles em que ele tem dividido a sua preocupação, ó Pai, temos buscado, Senhor, juntamente com eles a tua face. A exemplo, Pai, do Urias, nosso irmão Urias, Senhor, nossa irmã Simone e tantos outros, ó Pai, que fazemos intercessão dia após dia, até o momento em que o Senhor venha conceder direção e conceder a resposta que tanto necessitamos. Pelo fato de que, ó Pai, que as preocupações, elas são comuns, reais, ela é um fato. Porém, o caminho da solução, Pai, entendemos pela Tua palavra que ele se encontra unicamente em Ti. Assim seja, ó Pai, com cada um dessas pessoas, Pai, que se encontra nesse momento sobre essa esfera de uma preocupação ou de momentos de preocupação. Faz isso, ó Pai, e é o que te pedimos e já te agradecemos por tudo. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.